Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto dos 230. Hoje estamos na sala Acácio Lino para entrevistar o deputado Rodrigo Taxa, do Partido Chega, eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga. Muito bem-vindo. É exatamente por aí que vou começar a entrevista, por também ter sido eleito deputado da Assembleia Municipal de Coruche. Pode-se dizer, como Marco Paulo diria, que tem dois amores, ou sabe exatamente de qual é que gosta mais? Antes de mais, boa tarde, agradecer o vosso convite, é com muito gosto que estou na vossa presença. Se me falam em amores, o meu grande amor é a minha terra natal, sem dúvida nenhuma. Não tenho. Santarém, então. A minha terra natal é Coruche, que é a vila mais bonita do distrito de Santarém e, portanto, é inequivocamente o meu grande amor. E continuo a manter, pese embora seja eleito para o Círculo de Braga, continuo a manter um contacto muito direto com a minha terra. A minha vida familiar passa também por lá. Quando coisas simples da vida, como cortar o cabelo, é lá que continuo a ir. Vou aos mesmos restaurantes, aos mesmos cafés. Coruche é, sem dúvida nenhuma, o meu grande amor originário. Por Braga tenho um respeito imenso, um interesse que é natural, fruto do nosso trabalho, e foi também uma terra que habituei a adorar, realmente. Não digo isto só porque fica bonito dizer. É realmente um distrito fabuloso. A cidade de Braga é uma cidade lindíssima e, portanto, sim, não tenho problemas em dizer que tenho dois amores, mas o meu grande amor é Coruche. Okay. O Rodrigo integra a Comissão de Assuntos Europeus, o que me leva para uma questão sobre defesa, um tema que hoje, por razões não tão agradáveis, está na agenda mediática. Até onde deve ir a defesa da Europa? A defesa da Europa deve ir, pode parecer um pouco uma lapaliçada esta resposta, mas deve ir até onde tenha que ir para realmente nos proteger, que é o que não acontece. E, portanto, nós temos que reforçar não só os nossos mecanismos de defesa próprios, porque só reforçando os mecanismos de defesa próprios de cada Estado-membro da União se consegue reforçar como um todo a defesa desse mesmo conjunto dos Estados-membros que a compõem. E, portanto, creio que também, fruto da história política e até militar moderna, creio que a Europa, após a Segunda Guerra Mundial, pelos traumas que também deixou no nosso território continental, abdicou muito dos esforços de defesa, acreditou, inclusivamente, na minha opinião, que um cenário de guerra nunca mais voltaria a acontecer. Colocámos-nos, do ponto de vista geoestratégico internacional... Com um professor seu. Sim, eu acho que esta é a ideia. Nós depois podemos nos dividir entre aqueles que acham que faria sentido termos um exército europeu no sentido formal da questão, ou termos um exército composto pelos exércitos de cada Estado-membro. Agora que temos que reforçar aquilo que é a nossa realidade, penso que é inequívoco que nós não podemos continuar, a meu ver, para toda a eternidade nos braços dos Estados Unidos da América, até porque já vimos que a política norte-americana também flutua, portanto já não é também aquela política estática a que nos habituámos durante várias décadas e, portanto, a Europa tem que mudar, tem que acordar para todo um novo mundo e nós não podemos estar num novo mundo com os hábitos e os comportamentos do velho mundo. E o Rodrigo alinha com a posição do Chega relativa à reafirmação da soberania do Estado português em assuntos como a defesa? Com certeza que sim. Aliás, esse é um tema que é muito desvirtuado às vezes por parte da sociedade portuguesa, nomeadamente a parte da sociedade portuguesa que não gosta do Chega. Vamos lá ver uma coisa. Nós só conseguimos reforçar a identidade da Europa se antes disso todos os Estados-membros da própria União Europeia conseguirem reforçar a sua própria soberania. Quando nós dizemos uma Europa de Estados soberanos, é exatamente isso. A soberania torna-se importante dentro das nossas fronteiras, porque se nós não tivermos, cada um dos países europeus, mais força dentro das suas fronteiras, mais força dentro da sua própria soberania, a própria soberania comunitária está afetada. Claro que há matérias que a própria integração europeia fez com que minguassem os critérios da soberania nacional. Sei lá, estou-me a lembrar agora, por exemplo, algo que me sai neste momento, se tivermos uma crise económica e financeira, não podemos, digamos assim, desvalorizar a moeda, não é? Que era um mecanismo que antigamente se podia fazer. Esses pontos mudam. Agora, o critério da soberania, digamos assim, mais lata, stricto sensu, tem que ser reforçada. Senão não há meio de sairmos desta espiral de enfraquecimento em que nos encontramos. Ok, e a nível de exército europeu era uma ideia que apoiaria? Pelo menos já o demonstrou. Eu vou-lhe responder com toda a franqueza. A minha resposta a essa questão só me vincula a mim, Rodrigo Taxa, pessoalmente. Não vincula o meu partido. Eu, Rodrigo Taxa, sou favorável à existência de um exército europeu. Mas repito, para que não fique dúvidas a quem nos está a ouvir, essa é uma posição minha, pessoal. Agora, essa posição é mais discutível, e também não me choca nada quem está do outro lado a dizer que isso é ir longe demais,
mas que temos que reforçar os nossos contingentes militares. Penso que isso é uma inevitabilidade, já não há como fugir a isso. Claro, eu coloquei também esta pergunta porque, pelo menos, acredito que na opinião pública seja uma coisa e aquilo que se passa dentro de casa seja outra, mas pelo menos creio que não existe muita ideia de que há vozes dissonantes dentro do Partido Chega. E eu imagino que me vai dizer exatamente o contrário. Vou-lhe dizer exatamente o contrário, porque há, efetivamente. E eu quero deixar isto claro, isto não é nenhum exercício de graxa ao meu Presidente André Ventura, ele não precisa que eu lhe dê e eu também não preciso de lhe dar a ele. O Dr. André Ventura é realmente um líder fantástico. E é um líder fantástico também nisso. O Dr. André Ventura gosta, se assim acontecer, que as pessoas manifestem diferenças, divergências de entendimento. Agora, naturalmente, um partido político é uma instituição onde há respeito, onde há consideração e há uma pessoa que manda. Essa pessoa que manda é o presidente do partido, no nosso e em qualquer outro partido, é isso que se deseja. Agora, até uma decisão ser tomada, a decisão do partido, e seja ela qual for, quem faz parte do partido e o representa, tem que respeitar. Há em todas as matérias uma fase de discussão, uma fase em que todos nós somos convocados pelo próprio Presidente a manifestar sem reservas as nossas opiniões e, portanto, é por aí que digo que, efetivamente, essa é das críticas mais injustas que se faz ao Partido Chega. Sim, André Ventura só há um, é o único, nenhum dos restantes deputados se pode sequer tentar comparar a ele porque não vai conseguir. André Ventura só há um, mas até nisso é um líder único, porque gosta de nos ouvir. Vi também que já considerou Putin como uma pessoa louca. Era capaz de o dizer numa convenção dos patriotas pela Europa? Ouça, há uma coisa que me caracteriza e eu penso que quem me conhece sabe-o bem, dentro do meu partido e fora do meu partido. Eu digo tudo aquilo que penso, seja onde for, a quem quer que seja. E, portanto, objetivamente, que a postura que o líder da Federação Russa apresenta ao mundo não é, digamos assim, a postura que se deseja. Não é positiva para o mundo, para a paz que nós desejamos na nossa vida e para o equilíbrio geopolítico internacional. Portanto, eu não teria problemas nenhuns em dizer isso. E, aliás, é curioso que me faça essa questão, porque esta resposta até vai, de alguma forma, ligar-se à minha resposta anterior. Há uma coisa que me define, não é bom falarmos de nós próprios, porque nós, quando falamos de nós próprios, podemos sempre ter tendência a falar daquilo que gostamos mais em nós, e todos nós temos defeitos, eu também os tenho. Quando falamos de nós, falamos sempre mais das coisas boas, é inevitável, é humano. Agora, há uma coisa que objetivamente eu sei que me caracteriza, e mesmo quem não gosta de mim sabe que me caracteriza. Eu digo aquilo que penso sobre os temas e digo aquilo que penso sobre os temas às pessoas, seja onde for. E penso que também só cheguei na vida onde cheguei porque fui assim. E este é apenas um tema. Há vários temas onde eu tenho às vezes posições mais fraturantes e continuo a mantê-las e a dizê-las. Okay. Descobri que é membro da Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe, uma associação de... Fui presidente até da Assembleia Geral. Foi ou ainda é? Fui presidente da Assembleia Geral. Eu tinha visto que pelo menos tinha sido, não sabia se ainda era ou não. E a minha questão era se alguma das raças entre o puro sangue lusitano e o puro sangue árabe é mais valiosa ou se há uma junção genética que funciona e até deve ser incentivada. Eu sou um apaixonado ao cavalo. O grande hobby da minha vida, desde muito pequenino, é montar a cavalo. Comecei a montar a cavalo, tinha 5 anos. Hoje monto pouco porque o tempo profissional não me permite, digamos assim, muito tempo disponível, mas é de facto, os cavalos é o meu grande hobby. Entre as raças, naturalmente, que para mim, a melhor de todas elas é o puro sangue lusitano. Eu sou um apaixonado do cavalo lusitano. Para quem não conhece muito a matéria, o cavalo lusitano reúne um conjunto de características como a sua funcionalidade, a sua nobreza de caráter, a sua beleza física, que não se encontra em muito mais raças. Claro que, por exemplo, o puro sangue árabe tem outras características também positivas que o lusitano já não terá, fruto das suas contingências específicas físicas. Se formos ao puro sangue inglês também, enfim, e há toda uma vasta panóplia de raças de cavalos, cada uma com a sua funcionalidade. O cavalo lusitano direcionou-se mais para o ensino, modernamente para a dressage, também para a disciplina do toureio equestre, tem as suas funcionalidades próprias e eu sou, sem dúvida nenhuma, até nisso sou patriota. Para mim o melhor cavalo é o lusitano.
E sente que é uma tradição que se tem vindo a perder ultimamente, ou até acha que nos últimos anos Portugal tem virado numa vertente mais conservadora, que inclusive até nos cavalos? Não, a área do cavalo tem tido uma expansão brutal ao longo dos últimos anos. Aliás, eu agora não lhe vou precisar aqui o número porque não sei de cor e, portanto, alguém que tivesse a ver esta entrevista e que não gostasse do Chega ia dizer que o deputado do Chega estava a dizer algo que não tinha a certeza, portanto eu não vou dizer o número, mas realmente os valores que envolvem o mercado equestre, o turismo equestre, até disciplinas de saúde pública equestre que também existem, tudo isso é uma mais-valia para o setor fatura milhões de euros e, portanto, é realmente uma área empresarial, uma área social, médica em expansão. Eu digo médica porque estou a lembrar de algumas patologias em que se usam os próprios cavalos, o contacto até de crianças com os cavalos, para ficarem melhores, e há realmente essas melhorias visíveis. E, portanto, até nisso acho que é uma área que está em brutal expansão. Temos o Ex Libris da reunião, digamos assim, das várias raças de cavalos, em especial da raça lusitana, que é a Feira Nacional do Cavalo, na Golgã, que dentro de dias haverá outra... Vai estar presente? Vou estar seguramente presente, não sei se este ano a pé ou a cavalo, mas possivelmente a cavalo, vou ver ainda. Okay. E, portanto, acho que é uma área que tem crescido e tem potencial para continuar a crescer. Já jogou horseball? Nunca joguei horseball. Nunca joguei. E gostava de... Gosta de ver? Gostaria de experimentar? O horseball não é uma disciplina que eu seja muito conhecedor, até das regras. Gostava de jogar polo. Eu nunca joguei e gostava de jogar polo equestre. Eu sou mais da linha do ensino do cavalo, de picadeiro, enfim, eu sei, olha, uma coisa que não é bem vista por muita gente, eu sou um aficionado às corridas de touros, por brincadeira já toreei também a cavalo uma vez e, portanto, eu sou mais vocacionado para essa área e não para outras. Então, e na verdade isto surgiu-me só com outra questão, que é, qual é a sua opinião sobre o facto de, nas forças de segurança, ainda se usarem cavalos, mesmo que muitas vezes não seja a maneira mais eficiente dos guardas se deslocarem, ainda que por motivos clássicos fique bem? Não, eu até acho que eficiente é porque aí, seja o cavalo ou seja o cão, prestam um serviço importantíssimo à sociedade e que nós, enquanto ser humano, devemos agradecer e portanto, eu acho que temos que ser justos também para com essa presença nas forças de segurança e acho que há momentos, há circunstâncias em que a utilização de um cavalo ou a utilização de um cão pode ajudar até à melhor resolução dos problemas em causa. Por exemplo, se houver uma grande manifestação com milhares e milhares de pessoas, poderá haver teatros de operações em que seja até mais fácil a locomoção dos agentes de autoridade a cavalo do que, nomeadamente, em viaturas motorizadas. Claro. Por isso, penso que, consoante os critérios e as circunstâncias, pode ser útil. Ok. Então, vamos agora passar a outra fase da entrevista, em que dou duas opções ao deputado e o Rodrigo escolhe, e começamos sempre com uma que é entre humildade e ambição. Ora bem, ambição, mas com humildade, porque a ambição sozinha mata o ambicioso e a humildade sem ambição leva a que o humilde não chegue a lado nenhum na vida. E, portanto, temos que ser ambiciosos, mas humildes. Vou-te contar uma história sobre esta questão, eu acho que liga. Não é uma história que eu vou dar em primeira mão, digamos assim, já contei noutras entrevistas, mas vou contar agora. Nós estamos na Assembleia da República. Se descermos além a escadaria principal da Assembleia da República, hoje há ali um restaurante, mas em 2015 ou 2016 havia outro restaurante. Uma colega minha, dos tempos de escola, celebrou lá o seu aniversário e estávamos a jantar no aniversário dela. Saímos cá fora, eu e mais dois amigos meus, do tempo da escola, e eu virei-me para um deles e disse assim: olha, estás a ver aquela casa? Eu não sei quando, não sei porquê e não sei em que função, mas eu na minha vida um dia vou trabalhar ali. Ali era a Assembleia. Esse meu amigo e colega ouviu-me, riu-se e virou-se para mim e disse-me: ó Taxa, lá estás tu, deixa-te dessas coisas que isso nunca vai acontecer. Verdade, parece que estou a ver a cara dele a dizer-me isso a mim. A verdade é que aconteceu. Aconteceu porque eu soube ser o suficientemente ambicioso para lutar e trabalhar para chegar onde eu sonhava chegar, mas com a humildade suficiente que para lá chegar tinha que trabalhar muito, tinha que ouvir os mais velhos, tinha que ser uma pessoa séria, tinha que ser uma pessoa íntegra, repito, com defeitos, eu não sou Deus Nosso Senhor, não há pessoas perfeitas, eu também não sou, nem nunca quis ser, mas creio que consegui articular estas duas valências e, naturalmente,
Quando a oportunidade chegou pela mão do Chega, em concreto chegou pela mão do Dr. André Ventura, e o Dr. André Ventura e o Chega permitiram-me realmente atingir o maior sonho da minha vida, que era ser deputado, e mesmo sendo deputado, nunca me posso esquecer da humildade de lhes agradecer, e até me comovo um pouco por falar nisso, porque é mesmo o que sinto. Sou uma pessoa agradecida à vida e a quem me deu a oportunidade que hoje me permite estar aqui com muito gosto a falar convosco. Em algum momento da sua vida faz-lhe sentido estar aqui por outro partido que não Chega? Eu fui de outro partido. Agora, depois percebi que esse partido não me representava, foi deixando-me representar ao longo dos anos, e surge o Chega. E, de facto, o Chega reúne um conjunto de características próprias de índole política e de mensagem política e de temas políticos em que me revejo. E, portanto, não haveria outro partido em que eu pudesse ser deputado que não aqui. Okay. Voltando às escolhas, entre Sevilha e Gulgã. Isso é uma escolha muito difícil, sabe que eu adoro a Gulgã, mas tenho um amor especial a Sevilha. Eu pedi a minha mulher em casamento em Sevilha. E, portanto, Sevilha faz parte da minha vida também. Gosto que não sabia sobre isto quando fiz a partida. Calhou bem, foi engraçado. Pedi a minha mulher em casamento em Sevilha. Sim. Vou a Sevilha todos os anos, adoro ir à feira de Sevilha. Claro. E uma boa questão, não estava à espera dessa. Bom, eu gosto das duas, vamos ficar assim. Está bem. Liberdade ou fraternidade? Ora bem, ambas as coisas se articulam também, tal como na questão anterior. Porque, de facto, a fraternidade é uma demonstração de liberdade e a primeira também não funciona por si só se não tiver a segunda ligada. Agora, há aqui uma coisa importante, que é, uma coisa é a liberdade, outra é a libertinagem. E eu creio que a nossa sociedade está num momento em que é menor a liberdade, embora toda a gente fale na palavra liberdade, mas é muito assunto, é muita matéria, aquilo que existe é a libertinagem. É bonito, eu gosto de ouvir até quando as pessoas de esquerda dizem que nós no Chega atentamos contra a liberdade. Mas quando alguém do Chega quer defender um tema ou quer debater o tema, essa mesma malta de esquerda que nos acusa de não respeitar a liberdade, não nos quer sequer dar a nós a liberdade de debater esse mesmo tema, com a igualdade de armas. Portanto, é um tema que eu acho engraçado, mas ambas as características são importantes, naturalmente, e fazem parte da evolução da história do mundo. Hungria ou Polónia? Não sei, nunca fui a nenhuma das duas e, portanto, teria que ver. Olha, uma característica minha engraçada. Eu não tenho... Gosto de passear, gosto imenso de viajar, mas gosto mais de viajar dentro de Portugal do que fora de Portugal. Okay. Portanto, confesso que não sou assim aquelas pessoas que sentem um grande apelo por andar a percorrer o mundo. Gostava mais de conhecer melhor o meu país, faço por isso, e acho, isto não é nenhuma crítica negativa a quem o faz, obviamente, longe de mim, era o que faltava, mas considero que os portugueses, alguns deles, conhecem muito melhor o exterior do que o nosso interior, e temos tanta coisa bonita e tanta coisa bela para conhecer no nosso país, que cada dia podia ser uma descoberta. Bloco ou livre? Deus nosso Senhor me livre, nem um nem outro. Bloco e livre, quanto mais distantes de mim, melhor, quer dizer, não há qualquer tipo de possibilidade de nos darmos bem, mas, e é aqui que as pessoas do Chega se distinguem das pessoas desse partido, eu não tolero o Bloco, eu não tolero o LIVRE, mas quero que ambos existam. Porque isso sim é que é a verdadeira democracia, isso sim é que é a verdadeira liberdade. Enquanto distintas pessoas desses dois partidos lutam mais ou menos na sombra para ilegalizar o Chega, e dizem que são eles os democráticos e nós os antidemocráticos, aqui o antidemocrático, nas palavras deles, não gosta deles, mas quer que eles continuem a existir. Entre o Rio Tejo e o Rio Sorraia? Sorraia, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Rio Sorraia é um rio lindo, volto a dizer, Coruxa é a terra mais linda do Ribatejo. Tenho histórias felicíssimas de juventude vividas nas margens do Sorraia e algumas até dentro do próprio Sorraia. E, portanto, convido, aliás, todas as pessoas que nos estão a ver, visitem Cruz, que é uma terra fantástica, e vão ver que não é só palavras bonitas de quem é da terra, o rio é mesmo uma coisa linda. Portugal precisava mesmo de algum Salazar agora? É uma boa questão. É uma boa questão. Quero uma resposta polémica. Eu vou-lhe dar uma resposta polémica. Não, obrigatoriamente, mas... Eu não acho que tudo na nossa República é bom, nem acho que tudo é mau. E também não acho
o Estado Novo tenha sido tudo bom e tenha sido tudo mau. Todas as épocas, todos os regimes políticos, todos os líderes políticos têm coisas boas e têm coisas más. A frase que me questiona e que foi dita pelo nosso Presidente Dr. André Ventura teve a única função de, metaforicamente, dizer que o nosso país está hoje de tal forma desorganizado, tal forma perigoso, que já nem Salazar, que era uma pessoa que tinha a fama de ser durão no controle do país, conseguiria pôr isto em ordem. Foi a única função, aquela que o Dr. André Ventura queria ilustrar para dizer essa frase. Claro que neste país em que a nossa sociedade é maravilhosa, mas também é composta por alguns histéricos, logo vieram dizer que o Dr. André Ventura estava a fazer uma qualquer apologia da herança de Salazar, um homem que até nasceu nos anos 80, já Salazar estava morto e enterrado há muito tempo. Portanto, a questão não é se... E termina assim, Portugal não precisa de nenhum Salazar, nem um, nem dois, nem três. Portugal precisa do André Ventura, que é o homem que vai pôr isto na linha, mas na linha como deve ser, porque o André Ventura é um homem bom, não tem nada a ver com aquilo que muitos dizem dele. Se em vez de utilizar a palavra Salazar, o líder tivesse usado a palavra Marquês de Pombal, daria a mesma? Seria menos polémico, seria menos fraturante, mas olha, quero que eu lhe diga uma coisa, vou ser polémico outra vez, entre um e outro o Marquês de Pombal foi pior. Foi pior. Aliás, e tinha ligado a si algumas coisas que ainda hoje existem na sociedade portuguesa e que não são propriamente muito agradáveis. E, portanto, certamente que se o Dr. André Ventura tivesse dito Marquês de Pombal em vez de dizer Salazar, teria tido menos visibilidade. Clickbait. Mas a política também é isso. A política é também a arte de comunicar e nós, quando estamos numa atividade que é uma atividade de comunicação, temos de saber interagir com o público, com quem nos está a ouvir, e também foi essa tentativa de alertar para um problema que é real, para um problema que existe, que está cada vez maior e que, através dessa frase, também teve, eventualmente, em alguns quadrantes da sociedade, uma maior atenção. É convidado para falar numa escola e pedem-lhe para sugerir uma pessoa de outro partido para ir consigo. Qual o primeiro nome que lhe vem à cabeça? Pedro Passos Coelho. É um homem que eu admiro, foi um excelente primeiro-ministro no pior momento da nossa história moderna. Eu costumo dizer que o Dr. Pedro Passos Coelho não teve a oportunidade de governar, teve a oportunidade de gerir um país destruído às mãos do Partido Socialista e às mãos de um homem que ainda hoje anda aí a gozar com todos nós, mas que deu cabo disto tudo. A verdade é que ainda hoje pagamos consequências das governações de Sócrates e o Dr. Pedro Passos Coelho merece-me um enorme respeito. É uma pessoa que admiro, uma pessoa que não conheço, nunca falei com o Dr. Pedro Passos Coelho na minha vida, mas admiro muitíssimo, tenho um enorme respeito por ele e creio que o país merece e pode certamente, de alguma forma, ainda vir a contar com ele. Entre fado e canto alentejano? Eu sou um grande amante do fado. Habituei-me a gostar muito do canto alentejano, a minha mulher é alentejana, tenho muitos amigos no Alentejo, muitíssimos amigos, eu adoro o Alentejo. A minha vida tem uma série de contrastes. Perguntou-me pelo fado e pelo canto alentejano. Tudo isso também sou eu, porque eu sou um ribatejano convicto, mas adoro o Alentejo. Eu gosto imenso de fado, mas gosto do canto. Quer dizer, perguntou-me há pouco do Rio Tejo e do Rio Sorraia. Eu adoro o Tejo e Santarém, as Portas de Sol, aquela vista maravilhosa, mas o Sorraia é o Sorraia. Portanto, eu costumo dizer, eu tenho um coração grande para amar, posso dividir o meu amor e o meu gosto e, portanto, também aí eu adoro o meu Ribatejo é único, mas o Alentejo é uma coisa linda, o Alentejo tem riquezas infindáveis. Passamos então agora às palavras soltas. Eu vou dizer uma palavra e o Rodrigo responde o que quiser. Começo por touradas. Gosto. Emigrante. Nada contra, então, era o que faltava. Vergonha. É a governação que o Partido Socialista fez nos últimos anos, fez com que nós chegássemos ao ponto em que estamos. E agora, quem tenta corrigir o desmando do Partido Socialista ainda é apelidado de fascista, de racista e de xenófobo. Isso é uma vergonha. Contos de Natal. Adoro contos de Natal, já escrevi um. Eu adoro o Natal, sobretudo porque eu sou daquelas pessoas que acham que a célula principal da nossa sociedade é a família, e o Natal é exatamente isso, é a família. Convoca-nos para a união
entre todos nós, é também um momento do ano, isso já me aconteceu comigo e se calhar aconteceu um pouco com todos vós, é aquele momento do ano em que se calhar se nós estivermos um pouco esquerdos com alguém, o nosso coração amolece e vamos ter que a pessoa desculpa lá, passou-se qualquer coisa, vamos aqui, vamos para a frente. O Natal é uma festa religiosa, eu sou crente, pratico, vou à missa, tudo isso, mas mesmo para quem não seja crente, se olhar para o Natal tem uma mística específica de felicidade, de família, de partilha, de alegria, e depois tem também a parte menos religiosa, mas mais pagã, que tem que ver com o colorido da casa, das decorações. Quem me conhece sabe, a minha família, desde criança, sou um louco pela decoração de Natal. Aliás, estamos em novembro e eu já ando a ver coisas de Natal, por isso imagino. Tocou aí num ponto que deixa-me curiosidade. Quantos tipos de família é que acha que existem? A família, não importa muito o tipo de família. Importa que quem a forme realmente com o sentido de estabelecer um abrigo de união, um abrigo de paz, um abrigo de comunhão de objetivos, de comunhão de vida. Quanto às tipologias de família, eu tenho a minha tipologia de família, pode haver pessoas que têm outra tipologia de família e eu devo ser capaz de respeitar essas pessoas tanto quanto peço que essas pessoas me respeitem a mim. A sociedade é isso, o pluralismo também é isso e, portanto, ao contrário do que se diz, também nesse tipo de matérias o Chega é um partido maduro que respeita as pessoas e não cria clivagens em função daquilo que são as legítimas opções de cada pessoa. Okay. Voltando às palavras. Mesquitas. Não, obrigado. Mário Soares. Mário Soares. Eu não sou partidário nunca seria, não sou partidário no sentido em que não aprecio Mário Soares, mas posso lhe dizer que se ele fosse vivo ainda, eu teria curiosidade em falar com Mário Soares. Porque eu não sou uma pessoa fechada no meu universo, gosto de ouvir aqueles com quem me identifico, mas também gosto de ouvir aqueles que nada têm a ver comigo. E, portanto, eu nada tenho a ver com o Dr. Mário Soares e ele certamente, se me conhecesse, diria o mesmo de mim, mas não teria problema nenhum em conhecê-lo, em ir almoçar com ele, em falar com ele. Vou-lhe dar um exemplo. Olha, há uma pessoa do Partido Socialista com quem eu falo muitíssimo bem, agora já não falo ao tempo, até porque ele já não está nesta casa, porque é uma pessoa que me habituei a respeitar. Sempre me respeitou sempre e não tenho problemas nenhum de falar com ele, que é um socialista, o Sérgio Sousa Pinto. Sim. É uma pessoa com quem se consegue ter uma conversa fantástica, não uma conversa de cedências. Eu sou quem sou, ele é quem ele é. Mas conseguimos ter uma conversa boa e certamente se o Dr. Mário Soares fosse vivo e quisesse falar comigo também não teria problemas nenhum em ter uma conversa boa com ele. Embora, politicamente, o Dr. Mário Soares está num lado e eu estou nos antípodas do Dr. Mário Soares. Okay. Nas palavras, calar. Olha, se acontecer um episódio como aquele que aconteceu com o Miguel Prata Roca, eu tenho que mandar calar a pessoa que não me deixa dizer nada, não é? Porque a pessoa insta-me a intervir e não me deixa falar, a dada altura uma pessoa diz aquilo que eu lhe disse a ele, ó homem calce. Agora, isso não significa que eu seja um perigoso censor que gosta que as pessoas estejam caladas. Pelo contrário, eu gosto que as pessoas falem. Eu nasci numa época de liberdade, não de libertinagem, numa época de liberdade, em que nós éramos educados a poder falar, mas também a saber quando é que tínhamos que estar calados, porque estar calado significa ouvir outra pessoa que fala. Na minha época isso acontecia. Na educação que a minha família me deu, isso acontecia. Na escola onde eu estudei, isso acontecia. Com os professores que me ensinaram, isso acontecia. E havia respeito. Toda a gente tinha a liberdade de se manifestar, mas havia respeito. Hoje não há respeito. E a verdade, o que resulta daí é um desequilíbrio da sociedade tal como ela hoje se encontra e uma incapacidade brutal, assustadora até. Eu, se encontrar a minha professora primária na rua, ou muitíssimos dos meus professores de escola secundária ou de universidade, tenho uma amizade grande por eles. Não posso dizer que gostei de todos da mesma maneira, não é possível. Eu também dei aulas e, portanto, os meus alunos da época também todos não gostavam de mim da mesma forma, mas tinha respeito por eles e todos os meus professores me ensinaram alguma coisa na minha vida. Esta malta hoje em dia acha que já nasce ensinada e que, portanto, não tem que dar satisfações a ninguém, só podem falar e os outros têm que estar calados, portanto, a sociedade mudou. Mas nós vamos remudá-la outra vez. Constituição. É um diploma importante, mas não é a Bíblia. A Constituição não é um documento inalterável, aliás, na sua história já teve várias alterações e a nossa Constituição atual não serve às necessidades dos portugueses. Desde logo, uma Constituição da República Portuguesa não pode ter no seu preâmbulo
indicações do local para onde caminha a sociedade. Aquilo que diz o preâmbulo da nossa Constituição é que a nossa sociedade deve caminhar para uma república socialista, para um Estado socialista. Não é nada disso. A nossa sociedade deve caminhar para onde o povo quiser que ela caminhe. Não é um livro, seja ele qual for, quanto mais a Constituição que nos diz para onde é que devemos caminhar. Agora, historicamente, a Constituição tem estas veleidades, digamos assim, porque num conjunto pós-revolução em que os partidos de esquerda, nomeadamente o Partido Comunista Português, perdeu, e ainda bem, toda a sua força política ainda manteve alguma, mas perdeu sobretudo a sua força militar. O último reduto onde conseguiu manter as suas amarras ideológicas foi na Constituição da República Portuguesa. E, portanto, isso algum dia terá que mudar e já há possibilidades neste momento para o Parlamento mudar algumas coisas da Constituição. O Chega tem coragem para o fazer. Realmente o PSD, como em tantos momentos da sua vida e em tantos temas da sua história, não se define. Por fim, se tivesse de descrever Portugal numa palavra, qual seria? Numa palavra, inacabado. E que mensagem gostaria de deixar aos portugueses? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de que devemos ter orgulho na nossa história. Só tem futuro quem tem orgulho do passado. Quem tem vergonha das suas origens não chega a lado nenhum na vida. Nós temos que ser portuguesas, temos que amar a nossa pátria. A nossa pátria, como qualquer outra pátria, teve momentos melhores e momentos piores, fez coisas bem feitas e cometeu erros, mas não devemos desculpa a ninguém, não temos que reparar danos a ninguém, não temos que nos envergonhar de nada. Nós somos portugueses. Somos hoje um dos países mais antigos do mundo, com as mesmas fronteiras definidas. Temos uma história maravilhosa e há outros países no mundo que, se não fosse existir Portugal, não seriam absoluta e rigorosamente nada. Portanto, temos que ter honra no nosso passado se queremos realmente ter algum futuro. Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado, foi um gosto falar convosco. Foi um gosto também. Há um bacalhau. Claro que sim. Muito obrigado. Muito obrigado também por terem assistido. Continuem a acompanhar o nosso trabalho na Assembleia da República. Até à Muito próxima. obrigado.